uma diferença entre tarefa e propósito. As pessoas, talvez lhe dêem uma tarefa para suprir uma necessidade na igreja ou em um lugar. E aquilo você faz por obediência, por submissão, mas muitas vezes aquilo não lhe satisfaz. Você quer fazer de alguma forma a vontade de Deus, então você aceita aquilo ali e passa um mês, passa 2 meses, mas com o tempo aquilo começa a trazer peso, né? Então, quando você, de fato, você quer cumprir alguma coisa para Deus, mas que não é aquilo que Deus chamou você para fazer, aquilo acaba, de fato, trazendo um peso enorme, não é? Uma tarefa, ela sempre vai trazer um peso e uma obrigação, mas um propósito não. Quando você perceber essas duas diferenças, você vai começar a agir da maneira correta. Nem todas as necessidades que você observa é a sua necessidade. Porque sua missão, ela na verdade foi criada para que você resolva um problema. É exatamente isso. Quando você não cumpre sua missão, seu plano, aquele problema que foi criado para você resolver, ela começa a criar força. Então, você foi criado para resolver um problema, você foi criado para suprir uma necessidade. De alguma forma, alguém um dia vai se encontrar com você e vai se deparar com a sua habilidade, com o seu dom, para que ela seja suprida. Então, preste bastante atenção. Quando Deus te criou, Deus ele visualizou alguém que um dia ia se encontrar com você para que ela pudesse receber uma chave de alegria por sua habilidade. Um problema que um dia alguém iria ter é justamente a pessoa-chave que Deus um dia colocará para que você se encontre com ela e você resolva esse problema, essa situação na vida dela, para que você venha fazê-la feliz. Porque o propósito que Deus produziu e criou em nossas vidas foi para que o outro seja suprido. Da mesma forma, o outro nós iremos um dia se encontrar com alguém que vai usar das habilidades dela, dos dons dela, para que nós sejamos supridos. E assim o ser humano sempre entenderá que precisa do outro para que sua vida de fato seja feliz. Quando você cumpre o seu plano, quando você cumpre o seu propósito, Deus ele começa a se revelar para a terra. Por quê? Porque aquilo que você mais sabe executar, aquilo que você tem facilidade, não importa a dimensão ou... por exemplo, na Bíblia, lá em Atos, Dorcas, uma mulher, ela usava a habilidade de costura dela para suprir a necessidade dos santos. Quando você executa sua habilidade, sua missão, as pessoas começam a ser supridas por aquilo que você tem. E o que é que acontece de extraordinário nisso? As pessoas começam a ver uma parte da habilidade, do conhecimento e da sabedoria de Deus através de você. Quando você executa a sua missão,
as pessoas contemplam uma área do poder de Deus. Então, eu tenho alguns pontos importantes para te falar aqui, sabe? Mas eu quero me concentrar e pedir que você anote aqui algumas coisas interessantes. Bom, olha só, eu quero que você anote algumas coisas interessantes aí, para que você perceba o que você precisa saber sobre o seu propósito e sua missão. A primeira coisa que eu quero que você anote, perceba aí, é que o propósito ou sua missão é, como citamos, para você resolver um problema. Saiba que se sua missão não for cumprida, um problema será ampliado, tá bom? Entenda, em nome de Jesus, que o plano e o propósito da sua vida está ligado naquilo que você mais gosta de fazer. Então eu já estou te dando uma chave tão importante e poderosa. Por quê? Porque se você não gosta ou não se sente feliz em determinada área, já mostra que se você fizer aquilo ali, você vai trazer peso para a sua vida. Você não vai conseguir suportar e vai vir o desânimo, vai vir o estresse, vai vir até mesmo um espírito de rebelião. Mas olha só, primeira coisa é o quê? O propósito ou missão é para que você resolva um problema. Segundo, o que você precisa saber sobre o seu propósito ou sua missão. Segundo é que o propósito ou missão é para que você revele Deus aos outros. Cada vez que você faz aquilo que Deus mandou você fazer, as pessoas começam a perceber uma das características da multiforme sabedoria de Deus. Terceira coisa, anote aí. O propósito ou sua missão é para mostrar o caminho da felicidade a um coração perdido. E como eu falei, você precisa usar do seu talento para despertar outros talentos. Então perceba aqui, o propósito ou a missão é para mostrar o caminho da felicidade a um coração perdido. Em Atos capítulo 20, versículo 27, o apóstolo Paulo usava dos dons, dos talentos dele para despertar o dom de outras pessoas. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 20 e a palavra diz o seguinte, Atos 20, versículo 27, fala o seguinte, diz assim: pois nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Então ele ensinava as orientações de Deus, os planos e os propósitos de Deus. Ele usava da habilidade que ele tinha para falar sobre os planos e os propósitos que Deus, na verdade, queria que a humanidade soubesse. Quarta coisa aqui, e a gente vai estar concluindo aqui. O propósito ou missão é para responder à indagação da minha existência. O propósito ou minha missão é para responder à indagação da minha existência. Se você não sabe, se você não entende o porquê da sua existência, você nunca será uma pessoa original. Se você não entende por que você está aqui, o que é que você está fazendo aqui nessa terra,
você nunca será uma pessoa original. Você vai querer ser outra pessoa, você vai querer ser igual a outro ser, menos você mesmo. Nunca seja ou nunca queira ser igual ao outro, porque você é único. Então, quando você entende qual é o seu propósito, você começa a entender o seu plano existencial. Querer fazer tudo não é um sinal de grandes habilidades. Porque, como eu falei, eu já citei algumas vezes isso, se eu jogar várias bexigas para o céu e dizer, pegue as cores vermelhas, brancas, todas essas bexigas, jogar 10 bexigas para o céu e pedir para que você agarre todas, você vai conseguir? Não. Você não vai conseguir fazer essa tarefa com excelência. Mas se eu disser, jogar todas as bexigas para o céu e disser para você, só pegue as brancas, você vai lá no alvo, você vai lá no objetivo e você vai alcançar o seu objetivo certo. Porque nós não podemos e nós não conseguimos fazer tudo. Mas iremos fazer com excelência aquilo que realmente fomos chamados